Bem-vindos a esta breve aula sobre a graça segundo Santo Tomás de Aquino. Antes de tudo, quero agradecer a Ana Paula Barros o gentil convite que me fez a que participasse aqui com esta breve aula, né? Vamos ver se sou feliz em resumir em 40 minutos, né, uma doutrina tão extensa, tão profunda, tão complexa como é a da graça, o Tratado da Graça em Santo Tomás de Aquino. Né? Vamos ver se o frio aqui me permite, abaixo de zero, né? Deve ser efeito do aquecimento global. Pois bem, então o que vou dar aqui em 40 minutos não pode nem sequer ser um resumo. É uma breve introdução, né, tocando em aspectos essenciais do assunto. Santo Tomás, seguindo as pegadas, aliás, de Santo Agostinho, chamado Doutor da Graça, né, aprofundou o assunto a ponto de esgotá-lo. Quanto a este tema, houve duas épocas em Santo Tomás. Em sua obra de juventude, chamada Os Comentários às Sentenças de Pedro Lombardo, uma obra imensa, que ele fez aos 20 e poucos anos, coisa impressionante. Se vocês olharem aqui por cima de minha cabeça, há vários tomos de lombada azul, em capa dura, não sei se o veem, mas que são exatamente as sentenças de Pedro Lombardo, o comentário de Santo Tomás, a leitura, a exposição de Santo Tomás das sentenças de Pedro Lombardo. Né? E nesta obra de juventude, repita-se, ele é caudatário de seus antecessores na escolástica e na patrística. E ele divide o Tratado da Graça em dois, afastando-os bastante um do outro. Será preciso esperar a Suma Teológica, obra da última maturidade de Santo Tomás, para que ele reúna as duas partes num só tratado, e na primeira parte, da segunda parte da Suma Teológica, da questão 109 a 114, da primeira, da segunda, da Suma Teológica, ele desenvolve esse outro magistral tratado teológico seu. Né? São tantos na Suma Teológica, né? Isso é um universo. Né? Dizia Pio XI que a Suma Teológica é o céu visto da terra. Né? Podemos até completar um pouquinho e dizer que é o céu como Deus quer que seja visto da terra. Pois bem, comecemos lentamente aqui, paulatinamente, a explicar, a dar os preâmbulos do assunto da graça. Pois bem, graça, todos hão de entender, a graça de Deus dada a nós. Mas Deus nos dá só a graça, o que se chama graça mais propriamente, que, como já veremos, se ordena a algo sobrenatural, a vida eterna? Não. Naturalmente, não somos nós, as criaturas todas do universo, de sua criação, nós, o átomo, as partículas subatômicas, as pedras, as árvores, as plantas, a grama, os animais inferiores, superiores, o homem, os anjos. Né? Não somos como se fôramos marionetes, títeres de Deus. Não é que ele nos pegue por umas cordinhas, né, e nos faça agir, nos faça mover-nos como se fossem marionetes, como se fôssemos marionetes. Não. Todos, desde a partícula subatômica até o superior dos anjos, todos a Deus nos fez, tirando-nos do nada, mas dando-nos a todos uma natureza própria. A definição de natureza é o efeito, a produção, o resultado de certa arte divina
que é intrínseca às criaturas, está dentro das criaturas, e que as faz mover-se por si mesmas a seu fim. A seu fim. Assim, o cão, se quer alimentar-se, ele vai alimentar-se. Se ele quer procriar-se, ele vai procriar. Ele traz dentro de si, em sua natureza, o buscar a procriação, o buscar a alimentação. Os vegetais buscam o alimentar-se, o nutrir-se e o crescer, conquanto não racionalmente, mas buscam, né? Nem os animais, não é racional. Mas todas as criaturas temos uma natureza que nos faz agir por nós mesmos, por nós mesmas. Ou seja, não somos títeres, marionetes de Deus. Né? Isso tem importância capital quanto o assunto é pecado. Né? Ou seja, Deus nos fez, mas quem peca somos nós. Tá, já voltaremos a isso rapidamente ao fim desta breve aula. Mas nós dependemos de Deus em vários sentidos. Primeiro, Deus é o nosso feitor, é o nosso produtor, é o nosso criador. Criar quer dizer, propriamente, tirar de nada. De nada, nada. Não é possível imaginar o nada, porque o nada é, o nada não existe. E ele nos tira de nada. O nada não é o espaço em que você não vê massas. Né? O nada é nada. É nada. E ele nos tira, ele que é o próprio ser, nos tira de nada, do nada, e nos dá o ser. Então dependemos intrinsecamente, radicalmente de Deus, quanto a que estejamos aqui. Porque sem que ele tivesse tirado tudo de nada, nada seria, nada existiria, nada teria existência ou ser. Mas mais que isso, porque somos entes, criaturas tiradas de nada, ao contrário de Deus, que nunca foi tirado de nada, ele sempre existiu, sempre esteve aí, nós também dependemos de Deus para que continuemos a existir. Se a um estalo seu ele quisesse eliminar toda a sua criação, tudo voltaria a nada, desapareceria no mesmo instante. Ora, mais que isso, ele é o que já o velho e grande Aristóteles chamava de primeiro motor imóvel. Tudo se move, os astros no céu, as criaturas na terra, tudo se move porque o primeiro movimento foi dado por ele, por Deus. Então dependemos dessa primeira moção. Assim como num jogo de bilhar, se uma bola se choca na outra, bate na outra, movimenta-se para chocar-se na outra, é porque houve um primeiro motor, um primeiro movedor, um primeiro movente. Ou seja, o jogador de bilhar usando o taco de bilhar. Deus é o primeiro jogador de toda a sua criação. Sem esse primeiro impulso, nada se moveria. E mais, assim como dependemos de Deus para continuar na existência, dependemos que Deus nos sustente as nossas próprias ações. As ações são nossas, segundo nossa natureza, mas dependemos de que Deus nos sustente na existência e nos sustente, portanto, as nossas próprias ações e movimentos. Dependemos de tudo isso em Deus. Todas as criaturas. Mas todas as criaturas foram feitas para executar o plano divino em ordem a ele mesmo. Ou seja, todas as criaturas foram feitas, digamos, para amar a Deus. O passarinho ama a Deus quando canta, ele foi feito para cantar. O cão, quando se alimenta, quando procria, ele foi feito para isso. Os astros do céu, quando giram no céu, foram feitos para isso. Essa é a sua maneira, não inteligente, não com entendimento,
de amar a Deus. Ou seja, executar, adequar-se à natureza que Deus mesmo lhe deu. Isso é o mesmo que dizer que tudo concorre, tudo se volta para Deus. Deus é o fim, a finalidade, a causa final de tudo, desde a partícula subatômica até os grandes corpos celestes, passando pelos animais terrestres, pelos vegetais, pelas pedras, até chegar ao homem. Não falarei aqui, obviamente, não há tempo, deste assunto ainda mais complexo, talvez, que é o dos anjos. E consideremos que o homem é a criatura superior, feita por Deus, excluídos os anjos. Certo? Porque se todas as criaturas abaixo dos homens amam a Deus ao executar aquilo para que elas foram feitas, e o conjunto do universo pode chamar-se um grande sistema ecológico, todos concorrem para uma finalidade, eles, no entanto, as demais criaturas, excetuados os anjos, não o fazem racionalmente. Este amor não é racional, não é de sua vontade. Eles não conhecem a Deus, eles não sabem que Deus existe. Eles não podem, portanto, amar no sentido mais próprio do termo. Nem as pedras, nem os astros, os corpos celestes, nem os animais, mesmo os animais superiores, não podem amar a Deus. Já o homem tem sua parte principal, a cabeça, digo a parte do corpo, voltada para aquilo que é seu fim, Deus. De que maneira? A cabeça do homem está fincada de tal modo na cerviz que podemos fazer isto. Contemplar o céu, a complexidade do universo, e fazendo reconhecer a existência de seu Criador e amá-lo e louvá-lo. Isso já o dizia Aristóteles. Não foi preciso esperar o cristianismo para que isso fosse dito. Já o disse o maior dos filósofos, que foi Aristóteles. Pois bem, nós amamos a Deus em sentido próprio. Por quê? Podendo conhecê-lo, ou seja, entenda-se bem, conhecer que ele existe. E olhando a sua criação, dizer, ele não só existe, como ele tem de ter criado tudo isto. Isto não poderia ter se criado do nada. Se caminhássemos por um deserto, sobre as areias escaldantes de um deserto, e deparássemos com uma máquina funcionando, não hesitaríamos em concluir que aquela máquina fora feita por alguém inteligente. Não poderia ter sido feito por um cão, por um macaco, não teria ter sido feito por alguém inteligente. Pois bem, da mesma forma como quando olhamos o universo, quando olhamos tudo, a beleza dos animais, vocês já notaram a perfeição que é um cavalo? Quando olhamos essas perfeições, dizemos, isto não surgiu do nada, como uma máquina não surgiria do nada, não brotaria do nada, como num passe de mágica das areias escaldantes de um deserto. Isso foi feito por um Criador. É isto a que chamamos Deus. Pois bem, isto nós podemos fazer segundo a natureza. Relembremos, a natureza é o efeito de certa arte divina que faz intrínseca às criaturas, que faz com que as criaturas se movam por si mesmas a seus fins. E o fim do homem é também conhecer que Deus existe e criou. Este é o fim, porque nós somos criaturas racionais. Pois bem, tudo isso podemos fazê-lo por nós mesmos. Não somos marionetes, não somos títeres, não somos fantoches de Deus neste sentido. Mas dependemos, insista-se, de Deus em triplo sentido. Primeiro, porque ele é que nos deu a existência. Segundo, ele é que nos sustenta na existência. Tá certo?
E terceiro, ele é que sustenta nossos próprios movimentos e ações. Então, vejam, ele nos deu uma natureza para que hajamos por nós mesmos e o conheçamos. Conheçamos que ele existe. Já voltarei a falar disso. Ele nos deu essa natureza, isso é parte de sua bondade. Dar a criaturas que são feitas de nada, dar a existência, o ser. Pois bem, mas como Deus criou o homem? Só para conhecê-lo? Só para fazer sua mente funcionar? Sua razão funcionar? Conhecer a realidade que o cerca? Conhecer a Deus dentro dos limites do possível? Como fez Aristóteles? Não. Deus nos criou no chamado estado de justiça original. Trata-se de Adão e Eva. Aliás, no meu livro de física, que sairá no fim do ano, eu mostro a necessidade natural de que tenhamos tido primeiros pais, senão a espécie humana seria impossível. Mas não vou tratá-lo aqui. O que vou tratar aqui é de fé, é assunto de fé, e todos os católicos estamos obrigados a crê-lo, porque é de fé. Pois bem, ele nos criou Adão e Eva. E Adão e Eva foram criados no estado de justiça original, ou seja, a sua natureza, a capacidade para conhecer, para amar a Deus, estava em sua natureza. Eles podiam fazer isso por si mesmos, mas eles não podiam fazer uma coisa. E sua natureza era perfeita, funcionava perfeitamente. Mas eles não podiam fazer uma coisa por si, ou seja, isso não estava dentro da natureza deles. Fazer toda a sua vida voltar-se para, após a morte, no caso eles não morreriam, mas quando Deus o quisesse levar, para alcançar a beatitude eterna. A beatitude eterna, insista-se sempre, é aquilo que alcançam os que chegam lá, né? Que é o ver a Deus por essência. É isso que nós não podemos ver aqui na Terra. Alguns homens famosos, santos, tiveram vislumbres disso. Por exemplo, Moisés, no Monte Sinai. Parece que teve um vislumbre disso, que no Evangelho se diz aquilo que o olho nunca viu e aquilo que o ouvido nunca ouviu. Parece que o próprio São Tomás e São Paulo tiveram esse vislumbre. Lembra-se de São Paulo? Fui levado ao terceiro céu, não sei se corpo e espírito, ele nem sabia direito do que se tratava aqui. Isto é a vida eterna, é a beatitude eterna daqueles que chegam lá. E é a felicidade perfeita. Beatitude quer dizer felicidade. Pois bem, isto está muito além da natureza humana. Por quê? A beatitude é conhecer a Deus como Deus se conhece a si mesmo. Ou seja, seremos um pouco como deuses. Porque conheceremos a Deus, de certa maneira, claro, mas conheceremos a Deus como Deus se conhece a si mesmo. Ora, está infinitamente distante, longínquo, remoto de nossa capacidade natural, dada por Deus mesmo. Então, Adão e Eva não só tinham uma natureza íntegra, perfeita, no estado de justiça original, não tinha doença, não tinha nada, era uma natureza íntegra, senão que tinham a graça. Isto é a graça. A graça é aquilo que permite que criaturas como o homem, incapazes de alcançar por sua natureza o sobrenatural, a beatitude eterna, a alcancem. Adão e Eva poderiam conhecer que Deus existe, poderiam saber que Deus criou tudo, que Deus os criou tudo, mas não podiam saber isto que Deus preparou para os homens e que o ouvido nunca ouviu e o olho nunca viu. Ou seja, ver a Deus mesmo por essência.
Para alcançá-lo, eles precisavam, Adão e Eva, da graça. Da graça. A graça é aquilo que Deus cria para fazer que o homem atinja a beatitude eterna. Isto é a graça. Isto é a graça. Esta é a maneira como Deus inabita o homem, o Espírito Santo. A inabitação de Deus, do Espírito Santo, no homem, se faz mediante a graça que Deus dá para que o homem possa, ao fim de sua vida, merecer, ser capaz de alcançar a beatitude, a felicidade eterna, quando não só o coração, mas a própria inteligência humana descansarão em Deus, porque conheceremos a Deus por essência, como ele mesmo se conhece, e conhecendo a Deus por essência, conheceremos a Deus como causa de tudo. E conheceremos então tudo, e nossa inteligência e nosso coração, como dizia Agostinho, Santo Agostinho, repousarão em Deus. Isto não é possível por nossa própria natureza. É uma heresia dizê-lo. Pois bem, mas o homem foi criado neste estado de perfeição natural e, ademais, cumulado pela graça, uma graça abundantíssima, e se manteria nesse estado de justiça original se não pecasse. Essa era a condição, se não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Era uma mera questão de obediência. Os homens foram ludibriados pela serpente e, ao fazê-lo, perderam o estado de justiça original, essa perfeição original. Então, perdeu a perfeição natural, não que deixemos de... a nossa natureza seja incapaz de saber que Deus criou isso tudo, que Deus existe, mas nós sabemos por nós mesmos, hoje em dia, muito mais imperfeitamente do que o sabiam Adão e Eva, por nós mesmos. Né? Então, perdemos a própria integridade natural, conquanto não totalmente, pagão Aristóteles, né? Chegou muito perto de um conhecimento natural perfeito de Deus, né? O possível nesta terra, mas perdemos, os homens perdemos pelo pecado original. Perdemos a graça. Ou seja, perdemos o meio para alcançar a vida eterna, para alcançar a beatitude eterna. Né? Não vou aqui deter-me em toda a história da redenção, Cristo, etc. E tal. Não é disso que se trata. O que nos interessa é que o homem era uma coisa antes do pecado original e depois sua natureza decaiu. Então, agora, nós precisamos da graça para várias coisas. Precisamos da graça não só em ordem à vida eterna, mas também para, de certa forma, chama-se a graça sanante, curativa. Curar as feridas consequentes ao pecado original, à mancha do pecado original. A graça é que nos é capaz de não só voltarmos a dar a perspectiva de alcançar a beatitude ou felicidade interna, mas também, por isso, de reordenar nossa natureza, não tão bem como em Adão e Eva, atenção, né? A concupiscência, a tendência ao pecado permanece em nós, o desregulamento, certo desregulamento, que são causas, por exemplo, de pecados veniais. Né? Nós não controlamos todos os pecados veniais, é impossível. Quando controlamos um, já cometemos outro. Né? Mas a graça nos é dada, então, para voltar a ordenar-nos a Deus mesmo, a essa felicidade eterna, a essa beatitude eterna, a esse ver a Deus como Ele mesmo como Ele mesmo se vê, que foi perdida com Adão e Eva. Então, a graça que nos
voltou a tornar possível Cristo é a graça que, antes de tudo, nos religa a esta possibilidade de alcançarmos a beatitude eterna, o ver a Deus por essência. Isso é antes de tudo. Deus cria a graça para fazer-nos voltar a isso. E é mediante a graça que Deus, o Espírito Santo, inabita em nós. Inabita em nós. Eu recomendo que leiam minha tradução do Compêndio de Teologia de São Tomás, um pouco mais simples que a Soma Teológica, saiu pela Editora Concreta. Ele explica admiravelmente o que é a inabitação do Espírito Santo. Pois bem, ali, né? Então, isso. Mas, mais que isso, a graça, se ela é uma graça habitual... Bom, e esta graça é a graça da justificação, é a graça santificante. O meio ordinário, o meio comum, o meio costumeiro de alcançar essa graça e as outras, são os sacramentos. São os sacramentos, né? É o meio ordinário, no bom sentido, ordinário, comum, de alcançar a graça, embora também haja meios, Deus tem meios extraordinários para dar graças. Pois bem, mas também, então, nos dá as graças, a graça habitual. O que é a graça habitual? A graça habitual, ela nos mantém longe do pecado. Ela nos mantém longe do pecado. Ela nos torna habitual o viver sem o pecado mortal. Porque o pecado mortal, né, nos desvia de Deus. Rompe novamente aquela ponte para a vida, a beatitude eterna, a felicidade eterna. Então, a graça habitual nos faz habitualmente não pecar mortalmente e até faz, se for mais abundante em alguém, até nos permite não pecar, às vezes, venialmente, muitas vezes venialmente. Entenda-se bem, um homem sem a graça, não é que tudo que ele faça seja pecado mortal, pelo amor de Deus, não é isso. Mas ele não pode passar muito tempo sem pecar mortalmente, porque a sua natureza está desregulada, está decaída. Então, é preciso que a graça o sane, o cure, né? Primeiro, o religue a Deus e a possibilidade de alcançar a beatitude eterna. Depois, o sane, o cure também a concupiscência, cure a irascibilidade e outros vícios nossos. Reequilibre, como em Adão e Eva, a natureza humana, né? E nos permita não pecar mortalmente. E até tentar e conseguir não pecar venialmente, embora não consigamos evitar de todo o pecado venial, que, no entanto, não afasta, não desvia da ordem a Deus e a beatitude ou felicidade eterna, né? Há certo adágio, né? Até o santo peca 7 vezes venialmente por dia. Bom, o fato é que, quando evitamos certo pecado venial, outro já nos acontece, né? Isso é resultante são sequelas do pecado original. Isso não havia em Adão e Eva. Isso não havia em Adão e Eva. Pois bem, e, finalmente, a graça da perseverança final, né? Essas graças habituais nos dão perseverança durante a vida para não pecar mortalmente, né? Claro que para uns são dadas as graças, para a maioria, as graças são dadas a graça é dada de tal modo que deixa uma portinha aberta para o pecado. Então, se você pecar, a culpa é sua, tá certo? Ou seja, Deus não anula o nosso livre-arbítrio, né? Deixa uma portinha aberta ali. Se você, eu estou dando-lhe, pela graça habitual, né, o poder manter-se perseverantemente até o fim da vida, sem pecar mortalmente. Se você, porém, pecar, a culpa é toda sua. Temos aí
o exercício por Deus de sua dupla face. Por um lado, ele é misericórdia, por outro, é justiça. As duas coisas são efetivas em Deus. São Deus mesmo por dois ângulos. Pela misericórdia, ele nos dá a graça, porque todos mereceríamos punição. Somos filhos todos do pecado. São Francisco de Assis, ao ver dois condenados à morte, né, iam morrer, eram criminosos, passaram uma carroça e começou a chorar, e não parava de chorar. E um irmão seu de religião perguntou-lhe: mas, irmão, por que não paras de chorar? E respondeu-lhe: porque se não fossem as graças que recebi, eu seria pior que aqueles. E veja, isso na boca de um santo e de um católico não é figura de retórica, não é recurso retórico, é a mais inabalável certeza. Sem as graças, sem a graça divina, nós pecaríamos mortalmente e seríamos tão maus, ou quase isso, ou até piores, que o criminoso que vai para o cadafalso. Pois bem, então, nós temos 1000 graças para não pecar. Graças que nos santificam, graças que nos justificam, graças que são chamadas graças santificantes ou justificantes, as graças habituais para a perseverança, mas ainda há a chamada graça da boa morte ou da perseverança final. Essa Deus, desculpe, minha alergia, essa Deus dá na hora da morte. É esta que salva em última instância. Né? E vejam esse aspecto da misericórdia divina. Somos todos filhos do pecado. E, no entanto, ele nos dá graças gratuitamente. Uma criança que se batiza já tem a graça, já está justificada, já tem a santificação. E, no entanto, que mérito teve? Nenhum. Todos sabemos que quando uma criança falece, batizada antes dos 7 anos, ou da idade da razão, como se queira, vai imediatamente para o céu. Não teve mérito algum, não tinha nem idade da razão. Eis a gratuidade da misericórdia divina. Então, a misericórdia divina, como disse Cristo, antes de que me procurasses, eu já te procurava. Eu já havia procurado. Eu já o havia procurado. Antes de que me buscasses, eu já o havia buscado. Eu já te havia. Antes que me buscasses, eu já te havia buscado. Eis a gratuidade, a misericórdia divina dada. É uma graça dada gratuitamente. Assim também a graça da perseverança final. Esse imenso passo infinito, impossível para a natureza humana, que é sair deste estado de criatura em que há mescla de ser e de nada, de existência e de nada, né? Para o tudo que é ser como Deus. Conhecer a Deus como Ele mesmo se conhece, de certa maneira, obviamente. Isto decorre da gratuidade da misericórdia divina. A graça, claro que poderíamos merecer a graça. Ganhamos a graça, né? Graça santificante, justificante, graça habitual, e correspondemos à graça. Né? Ora, o corresponder à graça nos dá mérito para alcançar nova graça. Né? É a história dos santos. Quanto mais mereciam, quanto mais merecem, mais graças têm. Mas aquilo que nos salva efetivamente, aquilo que é a primeira graça, a graça dada gratuitamente, desde o início até o final, a graça da perseverança final, decorre da misericórdia de Deus. Esta é a graça que nos salva efetivamente, no final de nossa vida. Né? É nesse trânsito da morte, no transe da morte, que recebemos, os que a recebem, a graça eficaz, a graça da boa morte, a graça da perseverança final. Devemos pedi-la, mas Deus
a dá por sua misericórdia, não por justiça. A justiça ele a exerce punindo aqueles que morrem em pecado mortal. Pois bem, já podemos ter essa introdução bastante genérica da beleza que é o Tratado da Graça, né? Aliás, eu gostaria de dizer que todo o mistério, toda a tensão que pode envolver o Tratado da Graça, da justificação, da salvação, tudo isto tem de resolver-se na alma do católico, do cristão, do católico, tem de resolver-se na mais absoluta entrega a Deus. Abandonemo-nos a Deus, confiando em nossa salvação. Claro, não se trata de dizer pequemos e tenhamos esperança e fé que nos salvaremos. Está equivocado. Isso é o que se chama tentar a Deus. A salvação pressupõe que nós cumpramos, façamos a nossa parte, como dizia São Pedro em sua epístola, cumpram os eleitos, que os eleitos cumpram, façam boas obras para cumprir sua eleição. Ou seja, depende também de nós não podemos deixar de cumprir a nossa parte, que é o corresponder à graça, o esforçar-nos por corresponder à graça, não pecando mortalmente, sobretudo. Fazendo isso, nós podemos, então, exercer com certa segurança que nós a virtude da esperança. Se Deus nos dá a esperança, excluído o pecado, da vida eterna, da felicidade eterna, da beatitude eterna, ele não nos daria algo para que nos enganássemos. De São Tomás, numa das passagens mais belas, depois o chamam intelectualista, era também um místico de primeira plana, diz ele, excluído o pecado, duas pessoas que se amam com amor de caridade, marido e mulher, pai e filho, amigos, duas pessoas que se amam com amor de caridade, excluído, repita-se, insista-se o pecado, podem ter esperança não só cada uma para si mesma, da beatitude eterna, senão que pode ter esperança para o amado. Por quê? Duas pessoas que se amam são como uma só. Logo, se tenho esperança para mim, tenho esperança também para aquele a quem amo. Excluído o pecado, ou seja, com verdadeiro amor de caridade. Então, todo o tratado da justificação, todo o tratado da graça, toda a sua complexidade, nós nunca, atenção, conseguiremos entendê-lo perfeitamente, globalmente, nem São Tomás de Aquino. Só conseguiremos entender perfeitamente os que alcançarmos a beatitude eterna, a felicidade eterna, porque aí veremos a Deus em essência. E ao ver a Deus em essência, veremos tudo aquilo que ele causa e causou durante todo esse tempo do universo. E então entenderemos perfeitamente a graça, por que a eleição de uns e não de outros, por que o exercício da misericórdia universal, mas ao mesmo tempo o exercício da justiça para alguns. Tudo isso se compreenderá perfeitamente. Cabe-nos, então, o abandono confiado em Deus. Cumprida a nossa parte, devemos abandonar-nos a Deus. E como nos abandonamos a Deus? Abandonamos-nos a Deus em sua graça. Aquilo que ele põe em nós para que possamos alcançar a beatitude eterna. É assim que ele nos inabita,
E é mediante a graça, mediante este amor sumo de Deus pelas criaturas intelectuais, que, tal como um cão, tal como uma árvore, tal como uma pedra, tal como um átomo, somos tirados do nada, e, no entanto, ele nos dá, de acordo com a nossa mesma natureza racional e intelectiva, que um dia possamos compreender tudo, porque veremos a causa de tudo em sua essência. Aquilo que parece que São Paulo e Moisés e o mesmo Santo Tomás viram num vislumbre, veremos por toda a eternidade isto mesmo, que é a Deus por essência. Muito obrigado, espero que tenha ajudado em aula, essa breve aula. Tive de resumir imensamente, o que implica, às vezes, alguns riscos de compreensão, mas espero que tenha ao menos os tenha ao menos despertado para o aprofundamento, para o estudo cada vez maior da teologia sagrada e, sobretudo, a teologia desde que foi talhado, cinzelado por Deus para ser o doutor comum da Igreja, que é Santo Tomás de Aquino. Muito obrigado. Até outra oportunidade.